Seja bem-vindo ao canal CHV Advocacia Militar. Hoje eu quero conversar com você e te explicar um pouco mais sobre esse aumento na remuneração que os militares terão aqui, militares e pensionistas terão neste ano de 2023 a partir do mês de julho. Mas antes de explicar sobre isso, é importante que você entenda a diferença de remuneração e soldo. Quando a gente fala de remuneração, a gente tem que pensar no valor total que esse militar recebe por mês, no valor total de parcelas remuneratórias. Então, a remuneração e o soldo são valores diferentes. O soldo é aquele valor previamente estabelecido pela legislação de acordo com a graduação ou posto do militar. Já a remuneração é a somatória das parcelas remuneratórias que esse militar recebe, dentre elas o soldo. Mas, além do soldo, o militar recebe também como parcela remuneratória adicionais. Pensa, por exemplo, no adicional militar. O adicional militar é devido a todos os militares, começando ali por soldados, 13%, evoluindo para suboficiais, subtenentes, 16%. Então, de acordo com a graduação, o percentual do adicional militar vai aumentando. E qual é a base de cálculo para encontrar o valor do percentual desse adicional? O soldo. Por isso, essa é a parcela remuneratória mais importante, porque ela é tida como base de cálculo para o cálculo dos demais adicionais, das demais parcelas remuneratórias. Por exemplo, esse militar também vai receber, ou essa pensionista, nos termos do título de pensão deixado pelo militar falecido, o adicional de disponibilidade ou de tempo de serviço. No caso aí, muitas pensionistas recebem o adicional de tempo de serviço por ser mais vantajoso. E aqui a gente bota um asterisco, porque o adicional de disponibilidade, como vocês sabem, esse adicional foi criado pela Lei 13.954 de 2019, no seu artigo 8º. Esse adicional de disponibilidade foi estendido também pela paridade às pensionistas, mas se o militar que instituiu essa pensão, recebia um adicional de tempo de serviço mais interessante financeiramente, logo não vai ser substituído pelo adicional de disponibilidade. Então, esse adicional de disponibilidade é devido a todos os militares em percentuais também de acordo com a graduação e posto do militar, aonde está previsto isso, na 13.954. Além desses dois adicionais, todo militar também recebe o adicional de habilitação. E aqui eu vou fazer um balãozinho, porque é esse adicional que os seus percentuais sofrerão um reajuste a partir do mês de julho, a contar do curso de formação. Eu já vou explicar mais sobre esse assunto. Mas vamos seguir aqui para você entender a diferença de remuneração e soldo. Esses adicionais, esses três adicionais, militar, adicional de disponibilidade e adicional de habilitação, são os adicionais básicos que todos os militares recebem. Então, você finalizou ali o seu período de formação, né? Você militar. A partir de então, você passa a receber o adicional de habilitação de formação. Então, logo no início da carreira, o militar passa a receber esse adicional de habilitação inicial de curso de formação de 12%. Então veja, não tem como o militar estar na ativa e ele não está recebendo no mínimo esses três adicionais. Espera um minutinho que no final desse vídeo eu vou fazer um cálculo para a gente entender quanto mais ou menos
corresponderia de acréscimo e como vai corresponder o resultado, aumento na remuneração do militar e da pensionista, com essa atualização aqui de percentual de adicional de habilitação. Pois bem, além desses adicionais, as demais parcelas remuneratórias também vão compor a remuneração total desse militar, como por exemplo, a gratificação de representação. A gente teve aí uma discussão grande e o Poder Judiciário já entendeu que aquele que trabalhou de frente, né, em hospitais na linha de frente do combate ao Covid, fizeram jus ao adicional de representação que a gente chama aqui de representação por Covid, ok? Então também vai fazer parte da remuneração e vai ter base de cálculo sobre o quê? Soldo. Todas essas parcelas remuneratórias que eu estou descrevendo aqui para vocês tem sempre como base de cálculo soldo, porque adicionais gratificações são estabelecidas em percentuais pela legislação. E aí, por exemplo, por dia de trabalho no combate ao Covid, 2% do valor do soldo por dia. O cálculo tem sempre referência, então, no soldo do militar. E aí eu quero explicar algo para os pensionistas aqui, que essa gratificação de representação, por exemplo, do Covid, por que a pensionista não recebe? Não é porque não tem paridade para a gratificação de representação, também criada pela 13.954. Na verdade, para fazer jus a essa gratificação de representação, depende necessariamente do exercício de uma atividade. E se esse militar ele não é capaz de realizar essa atividade na ativa porque ele já veio a óbito, consequentemente você, pensionista, não vai receber. Do mesmo modo, os militares da inatividade remunerada. Eles não estão na ativa para exercer um cargo, função ou uma atividade que incida o percentual de gratificação de representação. Logo, não há que se falar em ausência de paridade, mas na impossibilidade do recebimento por já compor os militares da inatividade, ok? Aí também a gente tem demais adicionais, né, que vocês sabem, por exemplo, de compensação orgânica, que pode chegar a 20%, tendo como base de cálculo soldo, localidade especial, que vai variar se o militar desenvolve uma atividade em localidade especial categoria A ou categoria B, mas o que importa é o soldo tem essa relevância, então, porque ele é base de cálculo dos demais adicionais ou parcelas remuneratórias. Mas a remuneração é o todo. Então, quando um dos adicionais ou gratificações, elas sofrem variações, consequentemente o militar tem um aumento na sua remuneração. É o que vai acontecer agora no mês de julho de 2023, que vai ser o último reajuste de percentual de adicional de habilitação. Infelizmente, a legislação não trouxe a previsão do aumento, né, do reajuste do percentual do curso de formação, apenas a partir de especialização. Então, grande parte ali, né, dos militares de graduação inferior não terão esse aumento como consequência na remuneração, porque o percentual de 12% do curso de formação não será reajustado. Passando para o próximo passo aqui, que eu quero demonstrar para vocês, eu vou usar como referência o posto de capitão. Ok? Então, a gente vai usar como referência o posto de capitão e o soldo, que novamente é a base de cálculo
né, para encontrar o valor dos adicionais e gratificações, ele está hoje em R$ 9.135. Esse é o valor hoje do soldo do posto de capitão. Então a gente vai usar essa base de cálculo aqui para entender qual que é a consequência desse aumento na remuneração bruta, porque essa remuneração bruta sofre alguns descontos, como o fundo de saúde da própria força, o imposto de renda retido na fonte no percentual da sua base de cálculo, a pensão militar, né, que nós sabemos que também teve aí um aumento grande de percentual com a Lei 13.954. Então eu digo que esse desconto de pensão militar com o fundo de saúde da força chega em mais ou menos 14%, sem levar em consideração então o imposto de renda retido na fonte. Isso aqui, tendo como essa base altíssima, chega em valor muito superior do que o recolhimento de contribuição previdenciária para o INSS, mas é um tema para um outro vídeo, né? Vamos voltar aqui para a nossa discussão do aumento, da consequência como aumento na remuneração. Algumas pessoas me disseram, poxa doutora, mas não é uma correção no soldo do militar? Realmente, não é uma correção no soldo. O soldo se manteve com algumas alterações ali em 2019 pela 13.954 de 2019, mas não para todas as graduações e postos. Então, até hoje é o mesmo desde 2019, mas, como eu expliquei, a remuneração do militar sendo todo, ocorrendo o acréscimo, o reajuste de quaisquer das parcelas, a gente tem como consequência esse aumento então de remuneração aqui final, tanto do militar quanto da pensionista, ok? Então vamos calcular, eu vou pegar até aqui uma calculadora para a gente fazer esse cálculo juntos. Antes de tudo, a gente tem que encontrar quais são os percentuais de cada adicional. E aí, né, porque nem todo mundo recebe a gratificação de representação e nem todo mundo recebe compensação orgânica ou está exercendo uma atividade em local especial, eu vou deixar apenas esses 3 adicionais, que, como eu disse, são os adicionais base que esse militar vai receber. Tudo pronto aqui então, vamos então colocar aqui ao lado o percentual de cada adicional para que a gente consiga chegar ao valor final da remuneração aí do capitão, levando em consideração o aumento do adicional de habilitação, esse reajuste de percentual que vai acontecer em julho. Então a gente tem aqui o soldo como 9.135, o adicional militar do oficial intermediário é de 22%, ok? Então, o adicional militar do posto de capitão, 22%. O adicional de disponibilidade são 12%. E o adicional de habilitação, eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque é o ponto mais importante para a gente chegar nessa consequência, resultado, aumento de remuneração, vai variar de acordo com o tipo de curso que esse militar habilitou na sua carreira. E aí eu quero chamar a atenção das pensionistas, porque o adicional de habilitação que o seu instituidor da pensão fez jus na ativa é aquele que você vai receber na sua pensão. E se o tipo de curso a que ele se habilitou na ativa teve esse reajuste de percentual, consequentemente, pela paridade, você também vai fazer direito, tá? Mas veja, essa habilitação aqui, então,
como tem relação com o tipo de curso, e a depender, claro, do posto e do interesse da administração pública, Forças Armadas, esse militar ele pode chegar até o percentual de 73%, que é o percentual máximo do adicional de habilitação após a correção de julho. Então ocorre, né, como consequência um aumento considerável na remuneração final do militar após a aplicação do percentual correto do adicional de habilitação. E é por isso que eu quis chamar a sua atenção, pensionista, porque vez ou outra, né, não sempre, mas vez ou outra, a gente se depara com um título de pensão onde o militar tinha, por exemplo, o curso de aperfeiçoamento, que tem um percentual alto, né, de adicional de habilitação, e quando a pensionista passa a se habilitar, ela se habilita e passa a receber essa pensão, o percentual é pago como de especialização. Aí não pode, porque a pensão ela tem que se dar exatamente nos moldes deixado por esse militar enquanto em vida. Tá bom? Então, muita atenção aí em relação ao valor do adicional de habilitação pago. Em relação aos demais militares, surge sempre aquela dúvida sobre o meu curso que eu realizei no civil, ele é válido para o curso tal, para o percentual tal? Essa análise tem que ser feita caso a caso. Eu não tenho como afirmar se uma pós-graduação que você realizou ou um mestrado que você realizou deve ser enquadrado segundo normas internas para fins de recebimento de um adicional de habilitação pelo tipo curso altos estudos. O que eu te antecipo é que o entendimento jurisprudencial é de que se no edital exigia, né, e sobretudo para aqueles militares temporários que entram por curso específico, se no edital exigia, por exemplo, mestrado, né, então esse militar tem que incorporar fazendo jus ao adicional respectivo, que aí seria pelo menos altos estudos categoria 2. Mas também essa é uma outra discussão e demandaria um outro vídeo aqui para a gente finalizar o raciocínio. De todo modo, eu vou considerar que esse capitão não recebesse o adicional de habilitação com base nos altos estudos. Vou considerar ali o percentual intermediário para esse tipo de posto, que seria, por exemplo, o aperfeiçoamento. Hoje o aperfeiçoamento está em 41%. 41%. Então, hoje, eu vou colocar aqui do lado 41%, ok? 41%. Esse percentual vai para 45%. Então, aqui a gente já consegue fazer o cálculo de 9.135 vezes 41%. Atualmente, o adicional de habilitação do capitão por aperfeiçoamento está em 3.745,35. 3.745,35. Esse valor vai ser aumentado e, consequentemente, o aumento terá na remuneração, passará para 45. Ficou um pouco apertado aqui, né? Mas eu vou colocar aqui 45, que é o foco, então, do adicional aqui de habilitação, tá bom? Você que está acompanhando aí, então, recapitulando, hoje o adicional de habilitação por aperfeiçoamento está em 41% e a partir de julho vai para 45%. Esse 45% tem como base de cálculo o soldo do militar. Aí tá. Então agora vamos calcular para quanto a remuneração desse capitão vai a partir de julho. Então o adicional militar, 1.135 vezes
22% são R$ 2.009,70 de adicional militar. O adicional de disponibilidade, 9.135 vezes 12%. Você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui na sua casa. Você pode pegar aí o seu contra-cheque e colocar esses percentuais que eu estou colocando aqui, que eu estou dispondo aqui no quadro, e você pode chegar aí ao estudo de se a sua remuneração está correta ou não, tá? Então, a gente tem um adicional de disponibilidade no valor de R$ 1.096,20. E o adicional de habilitação, como eu disse, 9.135 vezes 41%, 3.745,35. E aqui também quero chamar a atenção para mais esse ponto, que é o adicional de maior representatividade na remuneração do militar. Então, se você não analisa corretamente o adicional, o percentual, por exemplo, da pensão, porque os militares ainda estão ali na ativa, fizeram um curso, então tem conhecimento do que tem sido pago, mas às vezes as pensionistas não. Veja, o adicional aqui de aperfeiçoamento são 41%. Já a especialização são 25%. Olha, se a gente fosse fazer, né, digamos que essa pensionista estivesse recebendo o valor de adicional de habilitação incorretamente, olha a diferença de valor. 9.135 vezes 25%, 25% daria R$ 2.283,75 menos 3.745,35, R$ 1.461,60. Essa seria a diferença mensal bruta que essa pensionista estaria recebendo incorretamente se o título de pensão estivesse estabelecido o adicional de habilitação por aperfeiçoamento e ela estivesse recebendo por especialização. Então, muita atenção. Esse aqui é o adicional mais expressivo que hoje os militares e as pensionistas têm, que representam um aumento considerável aí na remuneração. Então vamos lá, para quanto vai passar o valor do adicional de habilitação de 45%, usando como base o curso aperfeiçoamento para o posto de capitão. Então, 9.135 vezes 45%, 4.110,75. Veja, é um aumento expressivo que vai ter como impacto a consequência do aumento da remuneração bruta do militar e da pensionista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esses cálculos e essas explicações tenham sido importantes e relevantes aí para a sua administração pessoal e para que você consiga fazer essa autogestão do seu contra-cheque, da sua ficha financeira, porque é importante você ter o mínimo de domínio daquilo que você recebe mensalmente e que a administração paga ali administrativamente a você. Espero você num próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço.